Convido você, mais uma vez, a abrir a sua Bíblia, Salmo de número 119. Já passamos da metade desse Salmo, caminhamos para as partes quase finais. Hoje, lemos a partir do versículo de número 121, Salmo 119, a partir do versículo de número 121. Salmo 119, a partir do versículo de número 121. Diz assim, Salmo 119, a partir do versículo 121. Tenho praticado a retidão e a justiça. Não me entregues a meus opressores. Seja fiador do teu servo para o meu benefício, não permitas que os soberbos me oprimam. Meus olhos desfalecem à espera da tua salvação e da promessa da tua justiça. Trata teu servo conforme teu amor e ensina-me teus decretos. Sou teu servo, dá-me entendimento para que eu conheça teus testemunhos. Senhor, está na hora de agires, pois eles descumpriram tua lei. Pois amo teus mandamentos mais do que o ouro, sim, mais do que o ouro puro. Por isso, dirijo os meus passos por todos os teus preceitos e rejeito toda vereda da falsidade. Obrigado, Senhor, por essa manhã, pela tua igreja que aqui o Senhor reúne, pelos louvores, as orações que o Senhor já ouviu. E agora pedimos mais uma vez a tua palavra, a ministração do teu Espírito, em cada mente, cada coração, que haja espaço, que haja lugar para o semear da tua palavra, santa, que santifica, que salva, que instrui, que liberta, que alimenta, que sustenta, que edifica a tua igreja. Pedimos que seja assim, para a tua glória mesmo, em nome de Jesus. Amém. O que tem te oprimido? Há alguma coisa que te oprime? Eu não sei se você tem passado por momentos de opressão, mas existem diferentes causas e tipos de opressão. Existe, por exemplo, pessoas que ficam oprimidas pela sua consciência culpada. Por exemplo, o caso de Judas, que se deixou levar pelos seus desejos e acabou entregando Jesus, traindo Jesus, e depois, não aguentando o remorso, ele se mata. Por isso eu costumo dizer assim, entre você ter que escolher a frustração ou a culpa, escolha sempre a frustração, porque a frustração é ruim, mas a culpa é muito pior, muito pior. Então tem pessoas que ficam oprimidas porque elas se deixam levar pelos seus desejos, fazem o que querem, depois a consciência as acusa, elas se oprimem. Mas tem também a opressão espiritual. Pecar deliberadamente, saber que uma coisa é errada e mesmo assim lá fazer, é fletar com o mal, e fletar com o mal sempre tem as suas consequências. Cuidado, não flerte com o mal, porque sempre haverá prejuízos espirituais para com a sua vida. Feche as portas do mal, saiba que pecar deliberadamente não é mais parte da vida de um cristão. Há pessoas que ficam oprimidas, porém, pelas suas muitas e muitas ocupações, muitas e muitas preocupações. A Bíblia diz que as muitas preocupações abatem o rosto. Você já ouviu aquela expressão? Fulano parece que carrega o mundo nas costas. Ele assume muitas ocupações, muitas preocupações, e isso o abate. E há aquela opressão que é devido à maldade de outros.
Crianças na escola que sofrem bullying podem falar disso. Esse salmista, ele sofre uma opressão devido a alguns adversários, alguns dos seus oponentes. Ele vai dizer assim no versículo de número 121, tenho praticado a retidão e a justiça, não me entregues a meus opressores. No versículo de número 122, ele também vai dizer, não permitas que os soberbos me oprimam. Então, passar por opressão é uma realidade de muitos que conhecem ao Senhor, temem ao Senhor, como foi o caso desse salmista e pode talvez ser também o teu caso. A pergunta, irmãos, que fica é, o que nos cabe fazer para sermos livres de opressão? Ou pelo menos sabermos lidar melhor com ela, enquanto não ficamos livres dela. A primeira atitude que nos cabe é fazer o que é certo. É fazer o que é justo. É fazer o que é direito. Tenho um amigo que ele costuma dizer, a gente precisa fazer o que é certo para poder andar de cabeça erguida. Esse salmista, ele abroga a si o direito de não ser entregue às mãos dos seus opressores, por ter feito aquilo que, ao menos ao ver dos seus olhos, ao julgar da sua consciência, era o correto. Ele diz assim, tenho praticado a retidão e a justiça. Então, não me entregues a meus opressores. Não permitas que os soberbos me oprimam. Talvez tivesse em mente o livro dos Juízes, que conta a história de um povo que vivia um ciclo. O ciclo era pecado, aí por causa do pecado vinha a opressão dos seus inimigos, com a opressão dos seus inimigos vinha uma grande aflição, uma angústia, eles se sentiam esmagados pela opressão que sofriam, então se lembravam de Deus, clamavam a Deus, e então Deus se compadecia deles e levantava um juiz, um libertador que os libertava da opressão. E aí enquanto o juiz vivia, eles seguiam a Deus, mas o juiz morria, eles se esqueciam, se desviavam, pecavam, e aí entravam de novo no ciclo. Pecado, opressão, angústia, clamor, libertação. Aí vivia um tempo liberto, se acostumava com a liberdade, flertava de novo com o mal, pecava de novo, deliberadamente, vinha a opressão dos seus inimigos. Vindo a opressão dos inimigos, muita angústia, muita aflição. Aí clamavam a Deus misericórdia, Deus de novo se compadecia. Então o livro dos Juízes é esse ciclo. É ciclo de pecado, opressão, angústia, clamor, libertação. Mas o problema de viver nesse ciclo é que a gente vai se desgastando. A alma vai se desgastando. A gente vai colhendo cicatrizes. Não vale a pena. Então o salmista está dizendo, olha, esse não foi o meu caso. Eu não entrei nesse ciclo. Eu temi o Senhor, eu fiz o que era justo, então não me entregue, por favor, nas mãos dos meus opressores. O melhor escudo contra a opressão é a justiça. Por quê? Porque o que a gente faz ou não faz, conta. Deus vê. Deus recompensa. Então, fique claro para todos nós que estamos aqui nessa manhã. Pecar ainda faz parte, infelizmente, da vida cristã. Por isso, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1,9. Pecar deliberadamente, não mais. Viver em pecado, não mais. Não condiz.
com alguém que decidiu seguir a Jesus. Porque o mesmo João vai dizer, todo o que permanece nele não vive pecando. Todo o que vive pecando não o viu, nem o conheceu. 1 João 3,6. Então uma coisa é pecar, errei, me perdoe, não faço mais, estou arrependido. Outra coisa é viver no pecado. Eu sei que é errado, mas Deus me perdoe e continuar. Isso o Antigo Testamento chamava de pecado atrevido. Então a mesma coisa, aquele cristão que fez uma longa viagem de carro com a família, e aí chegando no seu destino, perguntam a ele, como foi a viagem? E ele responde, no meio do caminho furou um pneu, mas a gente trocou o pneu e chegamos. Ótimo. Furar um pneu numa longa viagem, acontece. Agora, o carro dá problema em cada esquina. Em cada quilômetro ter que parar para arrumar alguma coisa, então o carro tem um problema. Segundo, você quer viver livre de opressão, seja qual for o tipo? Então, primeiro, faça o que é certo. Pratique a justiça. Segundo, peça a proteção de Deus, porque embora a nossa justiça seja requerida, ela não é suficiente. O Thomas Edwards, se não me falha o nome agora, ele é o autor daquele sermão Pecadores, Jonathan Edwards, Pecadores nas mãos de um Deus irado. E tem uma parte do sermão que me chama muito a atenção. Ele diz assim, olha, a nossa justiça, ou seja, as nossas boas obras, são tão suficientes para impedir que a gente caia no inferno, quanto é uma teia de aranha para impedir a queda de um meteoro. Então, a nossa justiça é requerida por Deus, mas não é suficiente para nos proteger, para nos assegurar salvação. Por isso precisamos da ação de Deus e nos fiar nela, não na nós. O salmista sabe disso, embora ele creia ter praticado a justiça, ele sabe que a sua justiça não é suficiente, e pede no versículo 122 para que Deus seja o seu fiador. Ele diz assim, seja fiador do teu servo, para o meu bem, para o meu benefício. Você sabe que o fiador é aquele que se compromete a pagar algo por alguém, caso esse alguém não possa pagar. A fazer algo por alguém, caso esse alguém não possa fazer. Então, no caso de Deus, Deus assegura em Cristo Jesus o pagamento para Ele mesmo da justiça que nos é requerida, mas nós não conseguimos cumprir devidamente ou completamente em Deus, paga a conta em Cristo para nós. De modo que aqueles que se confiam a Deus como seu fiador, Deus se torna para este um muro de proteção, que o protege, que o guarda, que o salva de tudo aquilo que viria contra ele, caso o muro não estivesse ali. Então Deus se torna para aquele que crê nele por meio de Jesus Cristo, se confia a ele, confia a sua salvação, confia a sua proteção a Deus, ele se torna um muro de proteção na hora da morte. Você se lembra do caso do mendigo Lázaro que morreu, e o texto diz que anjos da parte do Senhor vieram e o levaram ao seio de Abraão. Deus estava ali, o protegendo na hora da morte. E Deus se torna também um muro de proteção
que nos protege não só na hora da morte, mas no dia a dia da vida e também nas noites. O Lutero, ele costumava fazer uma oração pela manhã, em que ele dizia o seguinte: agradeço-te, meu Pai Celeste, por Jesus Cristo, teu Filho amado, que me guardaste nesta noite de todo dano e perigo, e peço-te, queira guardar-me nesse dia de pecados e todo o mal, para que te agradem a minha vida e tudo que faço, pois confio a mim, meu corpo e minha alma, e tudo em tuas mãos. Teu santo anjo esteja comigo, para que o mau adversário não se apodere de mim. Uma boa oração para fazermos pela manhã. Senhor, me guia nas boas obras que o Senhor já preparou para eu andar nelas, e me livra de sofrer o mal e de fazer o mal, para que o mal não se apodere de mim. Uma boa oração. Agora, terceiro, se você se arrependeu, ou se você fez o que é certo, fez o que é justo, fez o que é devido, você já pediu a proteção do Senhor, a libertação, a salvação, e a opressão continua, saiba, a libertação, a salvação ainda virá. Pode ser que ainda demore um tempo, mas esteja certo disso, a tua libertação virá. O salmista, ele aguarda a libertação, a salvação do Senhor, mas ele está já cansado de esperar, ele está se cansando. Ele diz assim no versículo 123, meus olhos desfalecem à espera da tua salvação. Então, às vezes cansa, demora, mas ele não usa disso como desculpa para se revoltar, mas ele continua clamando, o versículo de número 126, Senhor, está na hora de agires. E ele persevera, ele ao invés de se rebelar contra o Senhor, ele persevera em andar com o Senhor, pois ele termina esse trecho dizendo, por isso dirijo meus passos por todos os teus preceitos e rejeito toda vereda de falsidade. Então, entre o seu clamor e a libertação que vem do Senhor, existe um tempo. Existe um tempo de espera, mas essa espera é recompensada. Veja, o povo no Egito ficou oprimido 430 anos, mas quando chegou o tempo, Deus levantou Moisés e libertou o povo. O povo ficou oprimido no cativeiro da Babilônia 70 anos, mas quando chegou o tempo, Deus levantou Ciro, que nem crente era, e libertou o povo. O paralítico do tanque de Betesda ficou preso à sua paralisia 38 anos. Mas um dia chegou Jesus naquele tanque, e ele foi liberto. A mulher encurvada, oprimida por um espírito maligno, ficou naquela situação 18 anos. Até que Jesus a encontrou. E ela foi liberta. Com você não vai ser diferente. Então, enquanto você espera, não é hora de se revoltar, é hora de continuar clamando. Senhor, está no tempo de agires. Enquanto você espera, não é momento de se rebelar e se entregar ao mal, mas é tempo de perseverar no caminho daquilo que você sabe, é o caminho de Deus para você. Por quê? Porque a aprovação precisa de um tempo para ter o seu efeito. Eu já falei aqui aquela história do ourives, que é perguntado, quando é que você tira o ouro desse fogo? E ele responde, quando vejo a minha face refletida nele. Jesus está fomentando em tudo isso a imagem dele em você. Enquanto você espera, clame e persevera no caminho do Senhor para você, porque isso vai evitar para você muitos problemas no seu presente.
e vai te dar mais esperança para com o futuro, até que se cumpra sobre você o que dizia aquela canção: lá na prisão um ruído surge, tu já o ouviste outra vez, mas agora tua cela se abre e Jesus esperando está. E apesar de te ver abatido, e teus olhos mostrarem temor, vem Jesus com ternura e te abraça e diz com amor: sê feliz. Sê então feliz, feliz. Cada erro que tu cometeste foi pago pela graça de Deus, o Senhor. Sê então feliz, feliz. Isso é uma verdade do Evangelho. Então eu não sei o que te oprime, não sei qual é o tipo de opressão que você sofre ou a causa, mas uma coisa eu sei: seja qual for o tipo e causa de opressão, o libertador é o mesmo, é Jesus de Nazaré, o Senhor. Então se aproxime dele, clame a ele e espere somente nele, porque ele prometeu proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade todos os oprimidos. Que assim seja, que Deus nos abençoe. Amém.